Revolta da fé. Quer dizer, são 5 passos para o extraordinário. O primeiro é qual? A revolta da fé. A revolta humana nos faz sentir a dor causada pelo problema, mas não nos leva a tomar atitudes que mudem essa situação. Verdade. Por isso tem gente que fica deprimida, triste e vive lamentando. Por outro lado, a revolta da fé isola o sentimento e nos leva a rejeitar uma vida escrava e miserável. A revolta da fé nos encoraja a fazer o que for preciso para mudar a situação. E o texto sagrado conta a história de Gideão e diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, creio eu que seja uma árvore, que está em Ofrá, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas, dos inimigos. Então, o anjo, com A maiúsculo, que representa o próprio Senhor Jesus, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu. O anjo estava em figura humana. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: rebelde, malcriado, boca dura, ignorante. O que o anjo falou diante dessa revolta? Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Veja que, embora ele tenha respondido ao anjo daquela forma, que certamente vem em figura humana, diz o texto que as queixas dele eram inteligentes. Ele falou: se Deus é comigo, por que eu estou nessa situação? Cadê as promessas? Cadê as maravilhas? Em outras palavras, eu não aceito crer no Deus da saúde e viver doente. Eu não aceito crer no Deus que me diz: comereis o melhor da terra, eu estou comendo a migalha. Eu não aceito crer no Deus da multiplicação e eu estou minguando, eu estou estéril. Eu não aceito crer no Deus da força, eu estou fraco. Não. Eu não aceito, cadê as maravilhas? Então, a revolta dele era a seguinte: eu não aceito essa vida. Eu não me conformo com essa vida. Eu não vou viver assim. Era tudo que Deus queria. A revolta, que era o quê? Tudo que Deus... Não era o primeiro passo. Ainda faltavam outras coisas, mas era tudo que Deus queria. Que ele não aceitasse aquela condição. Que ele não aceitasse crer num Deus tão grande e viver uma vida pequena. Então, para você receber o extraordinário, primeiro, você não pode aceitar essa condição em que você vive. Porque como vai ser feito ou de que forma, isso não é problema meu nem seu, isso é com Deus. Mas dentro de você tem que nascer uma insatisfação, uma revolta contra tudo aquilo que vai contra o que Deus me prometeu e te prometeu. Se você está passivo, já era. Se você está naquela, seja lá o que Deus quiser, já era. Se você está naquela, não me preocupo com isso, já era também. Porque a pessoa que está acomodada é assim. Ela vai empurrando a vida dela com a barriga. E ainda que não diga que está conformada, mas as atitudes dela mostram. Ele estava ali malhando o trigo, ó, imagino eu, porque o povo estava escondido, o inimigo vinha a qualquer momento. Eu imagino que ele estava olhando para um lado, para o outro, olhando para um lado. Quando ele olha, quem está do lado? O anjo. E o anjo fala: vai nessa força, homem valente. O Senhor é contigo. Deus é comigo, coisa nenhuma. Olha a situação que eu estou vivendo.
Cadê as maravilhas desse Deus? Vai nessa força. Então você tem que ter uma revolta. Se você está conformado, se você está acomodado, para mim está bom. Então, amém. Como diz a Bíblia, uns têm fé para comer carne e outros o quê? Legume. Uns têm fé para malhar o trigo, uns têm fé para tocar a trombeta, uns têm fé para vencer e outros preferem se conformar com o que vive. O primeiro passo ele já havia dado. Qual era? A revolta da fé. Segundo passo para o extraordinário, vida no altar. Deus não poderia tornar Gideão líder do povo sem que antes ele colocasse toda a sua vida no altar. Suas fraquezas, medos e comodismo foram deixados através do sacrifício do segundo boi. O sacrifício vem para confirmar que a confiança está totalmente na palavra de Deus. Ou seja, traduzindo, quando a pessoa oferece algo a Deus, ela demonstra confiança. Ela diz o seguinte: o meu pouco pelo teu muito, o meu nada pelo teu tudo. Ela demonstra que ela vê o altar como algo maior do que aquilo que ela está a oferecer. Isso, além de ser uma expressão de fé, é uma expressão de confiança. Porque ninguém oferece nada, que é o seu suor, se ela não crê que Deus vai lhe dar muito mais. Então, quando ele colocou a vida no altar, aí continua dizendo, o altar tem o poder de transformar o menor em maior e o fraco em forte. Aleluia. Diga assim seja. Mas para isso é preciso que a entrega seja o quê? Total, toda a vida. Não só apenas a oferta material, mas a entrega total. Aí o texto fala sobre essa entrega no altar. Naquela mesma noite que o anjo apareceu, disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai. Corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, seu Deus, um altar no cimo desse baluarte, em camada de pedra. Toma o segundo boi, que era o melhor, e oferece em holocausto, com a lenha e o poste ídolo que vieres a cortar. Então, Deus deu as instruções, pediu o que ele queria, estipulou o que era, e ele obedeceu à voz de Deus. Muito bem. Depois desse segundo passo, aí vem o terceiro. Ser revestido pela palavra, pelo Espírito, que é a palavra. Nossa força é limitada, mas quando obedecemos à palavra de Deus, somos revestidos pelo Espírito do Senhor, que é o Espírito da força, para que possamos fazer o quê? Grandes proezas. A partir de então, não somos mais limitados pelas nossas debilidades, mas passamos a ser dirigidos e capacitados pelo próprio Deus. Olha, você já deve ter visto isso. Quantas pessoas que fizeram aliança com Deus, se entregaram no altar, fizeram aliança com Deus, e essas pessoas se transformaram em outro homem e outra mulher. Pessoas que não são reconhecidas por aqueles que outrora sabiam da sua deficiência. Eram pessoas tímidas, acanhadas, medrosas, dominadas pelo medo. Pessoas que hesitavam, cheias de pensamentos negativos. Jamais esperavam daquela pessoa uma atitude, um projeto, uma atitude de ousadia. E hoje, essas pessoas, elas são irreconhecíveis, porque elas venceram os seus limites. Pessoas que passaram a ser exemplos, passaram a dar inspirações a outras. Por quê? Porque saíram no estado emocional, físico e espiritual deplorável e se tornaram vencedores. Mas essa força não brotou delas não, porque elas não tinham isso. Essa ousadia, essa intrepidez não veio delas. Foi quando elas se entregaram sem reserva, sem malícia, sem medo. Deus entrou dentro delas
e deu a elas a visão, a coragem, a intrepidez. Veja que o toque da trombeta para convocar o povo para a guerra só foi dado depois que o Espírito de Deus se apossou de quem? De Gideão. Porque aqui diz assim, no texto, então o Espírito do Senhor revestiu a quem? E aí diz que ele tocou a trombeta e convocou o povo para a guerra. Então eu não sei teu estado hoje, mas quando você se entrega por inteiro no altar, Deus te faz capaz de vencer a si próprio e a qualquer outro limite que surgir na sua vida. Esse é o terceiro passo. É você ser revestido pelo Espírito que muda você no outro homem. Quarto passo para o extraordinário. A estratégia. Quando não há estratégia, emprega-se muita força para pouco o quê? Resultado. Gideão e os 300, mesmo sendo minoria, foram divinamente orientados a como agir naquele momento. Aliás, não há momentos melhores para agir do que agora, né? Eles estavam em meio a uma crise. A crise dele eram os inimigos. 140 mil inimigos. Que oprimia, que roubava, que levava tudo. A Bíblia diz que o sustento era levado e o povo eles estavam, o texto sagrado usa uma referência, debilitados. É o que estamos a viver hoje. Então, naquela ocasião, naquela pandemia de inimigos, diz aqui o texto que eles foram orientados divinamente. O resultado foi, os inimigos foram confundidos e mataram uns aos outros, sem que Gideão e seus homens levantassem o quê? Uma espada. E o texto sagrado diz, então repartiu os 300 homens em 3 companhias. Quem mandou fazer isso? Quem deu essa instrução? Deus. 3 companhias. E deu-lhes a cada um nas mãos trombeta, cântaros vazios, com tocha neles, espada. É isso? Tem espada aí? Como é que você vai para a guerra sem espada? Já era suicídio, 300 contra milhares. E sem espada, suicídio em dobro. Mas é aí que Deus age. Quando a vitória, ela vem pela força do braço, pela capacidade humana, ninguém vai atribuir a Deus. Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Ah, mas também puderam, olha o que ela tem. Mas também puderam, olha o que ela faz. Mas também puderam, olha quem ajudou ela. Mas quando há uma grande desvantagem, quando as possibilidades são o quê? Mínimas, aí não tem quem abra o bico para dizer, foi coincidência. Não, isso foi um milagre. Foi a mão de Deus. Deus divinamente instruiu ele. Olha o que eles levaram. O cântaro com a tocha, está aqui, e uma trombeta. Os inimigos estavam onde? No monte ou no vale? Então, é para lá que vai o teu pedido, para o vale. Você já gritou no vale? Já experimentou? Teve um dia que eu visitei lá o Gerês, tinha um vale assim, eu dei um grito. Quando tu grita, o que acontece com a tua voz? Ela dá um eco. Você grita, ei, 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 ei. Não é caverna não, no vale também isso. Sua voz é ampliada. Agora imagine 3 pilotões de madrugada e Gideão diz, fazei como eu fizer. Então eles quebraram o cântaro, já fez aquela barulheira. Acho que ali alguns soldados já morreram de infarto. 300 cantos, tá dormindo de madrugada, meu caro, no mínimo, se alguém ali sofreu do coração, morreu de infarto. E aí, quando eles quebraram os cântaros, pegaram a trombeta e tocaram. Imagine o barulho de 300 trombetas. E a tocha na mão. Quando os inimigos saem e vê aquele fogo, aquele barulho, pronto, na cabeça deles, os inimigos já estavam entre eles. E começaram a se matar uns aos outros. Não é isso? Sim ou não? Eles começaram a se matar uns aos outros. E os poucos que restaram, os 300 perseguiram.
Então, essa estratégia, essa direção foi dada por quem? Quando a pessoa não está dirigida por Deus, quando a pessoa não está divinamente instruída, se cumpre na vida dela o que está escrito aqui em Eclesiastes 10:10, que diz assim: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Tem gente que de repente não quer ir a Deus pedir a direção. Pensa que não precisa, não é necessário. E ela pensa o seguinte: vou agir na força do meu braço, como todo incrédulo faz. Porque se você diz crer em Deus e rejeita a direção dada por Deus, você age como incrédulo. A única diferença é que eu incrédulo dentro da igreja. É um Tomé onde? Na igreja. E tu vai ser igual o machado cego. A Bíblia diz que quando o ferro está cego, você tem que redobrar. Se o ferro está embotado e não se afiar, o corte é preciso redobrar a força. Quando você está sem direção, você tem que fazer mais para conseguir um resultado pequeno. Tu põe o dobro da força e o resultado não aparece. Mas quando você está afiado, aí tu age com sabedoria. Muito forte essa palavra. Tu age com sabedoria e você consegue esse feito que foi o feito dos 300. Muito bem. O quarto passo foi a estratégia. E o quinto passo? O quinto passo é o mais esperado. O extraordinário. Significado de extraordinário: aquilo que foge do usual, do previsto, fora do comum. É isso que o altar faz. É impossível alcançar o extraordinário sem passar por todas as etapas anteriores, que é a revolta da fé, a vida no altar, revestimento da palavra e ter o quê? Estratégia. Muitos querem alcançar o extraordinário pegando atalhos, sem estarem dispostos a pagar o quê? O devido preço. Veja que há pessoas que elas não querem ter que vir buscar Deus, ter que obedecer a palavra, e ficam pedindo oração: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não adianta orar, porque a minha oração não vai sobrepor aquilo que Deus espera dela, não vai preencher aquela lacuna, porque ela tem fé, a promessa é para todos. Tem gente que quer pegar atalho, quando o caminho é esse processo. Aqui diz: só alcança o extraordinário quem se dispõe a obedecer e seguir todos os passos. E o texto diz: e permaneceu cada um dos 300 no seu lugar, olha só, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir ao soar das 300 trombetas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E aquilo que era impossível, uma missão suicida, aconteceu. 300 homens venceram um exército de quase 140 mil, porque foram divinamente instruídos, sem sair do lugar. E é esse o espírito que nós queremos que você receba nesse propósito que vamos começar hoje. Que na tua vida aconteça o extraordinário. Você crê?